Olá, turma linda de bonita! Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu não vou nem aparecer pra gente dar bastante foco aqui nas peças, tá? Eu quero passar bastante detalhe, tem segredinhos aqui pra gente aplicar o viés sem sofrimento, tá bom? É uma peça muito rapidinha de fazer, bem vendável, é um porta-máscaras suja e limpa para o carro e é para ficar no parasol do carro. Esse aqui eu tô utilizando como se fosse um modelinho do parasol. O parasol levanta e abaixa, levanta e abaixa. E aí o nosso porta-máscaras vai ficar assim. De um lado tem o zíper com as máscaras que estão limpinhas. Aqui eu estou com 6 máscaras aqui dentro. Desse lado aqui você vai colocar um saquinho e vai colocar as suas máscaras sujinhas para no final do dia fazer a higienização conforme as recomendações aí, tá? Então tem 2 zíperes, ok? No final do vídeo eu conto sugestão de preço para essa. Então vamos para o nosso passo a passo. Pegando o nosso plástico cristal, esse aqui é gramatura 15. Eu sugiro gramatura 15 ou 20. Se você for fazer com alguma espessura diferente, tanto mais fino quanto mais grossinho, teste primeiro, coloque em uso primeiro, umas 2, 3 vezes para você poder avaliar se vale a pena, se não vai ter nenhum 35 por 15. Eu não vou arredondar nesse primeiro momento não, porque ele me atrapalha se eu for arredondar na hora de fazer algumas etapas aqui. Marquei o centro bem bonitinho aqui do meu plástico. A parte que bate aqui o encontro da abertura do meu viés é onde eu vou colocar ele dessa forma. E agora eu vou fixar o alfinetinho nessa ponta aqui de baixo. Eu já vou vir aqui para o outro lado. Aqui também. E aí, para me facilitar a marcação direitinho com o viés, para não ter que ficar fura lá, fura cá toda hora, eu já boto minha fita crepe aqui, volto para o lado deles direitinho, para que eles fiquem se encontrando, tá? Para não dar diferença. Vou alinhar aqui também a parte superior certinho. E aí, coloca o seu alfinetinho bem direitinho. Aí, eu já venho, para não esquecer, com a minha etiquetinha. Então, eu venho aqui, ó, minha etiqueta bandeirinha, ou você já coloca aqui você tiver, e eu vou pegar nessa parte aqui que eu determinei já como sendo a de baixo, eu vou marcar aqui 1,5 cm aproximadamente, fixar ela aqui até a margem, né, que ela tem, direitinho, sem deixar vazando aqui pro outro lado. Vou recolocar esse alfinetinho. E aqui tem uma outra dica importante. Às vezes a gente tá costurando e tira isso aqui da reta bonitinha, porque tirou o alfinete para costurar e ele vai um pouco para lá, um pouco para cá. Eu já venho com um pedacinho de fita crepe, boto aqui bem rentinho de um lado e venho com outro pedacinho. Esses eu tô usando várias vezes, gente, então é bem pouquinho. Já venho aqui, ó, marco direitinho a outra parte. Então, depois, quando eu for para a máquina costurar, vocês vão ver, mesmo quando eu tirar o alfinete, eu tenho por onde me basear para poder passar essa costura aqui bem direitinho. Então, vamos lá para a máquina agora que eu vou mostrar para vocês perderem o medo de trabalhar com plástico. Vou acomodar dessa forma na máquina, não estou colocando nada embaixo, nada em cima, estou com o calcador normal. E a minha margem de costura aqui vai ser na beiradinha, tá? É importante ter atenção à margem de costura. Então, eu vou acomodar aqui de modo que o de cima e o de baixo fiquem alinhadinhos. E esse meinho aqui da máquina, ele vai pegar bem na pontinha do meu viés, porque eu quero passar essas costuras na beiradinha. Eu já posso acertar essas sobrinhas aqui, já posso acertar, limpar, deixar tudo bem direitinho. Vamos pegar, tira já a fita que a gente tinha colocado aqui pra segurar, vai deitar de baixo. Então, aqui eu tô só com a parte de cima, não tem nada aqui embaixo. Eu vou alinhar aqui, tá? E de fora para dentro, eu vou marcar 3 centímetros e vou cortar, ok? Então, de fora para dentro, marcar 3 centímetros e cortar, não ficar torto, ok? Só isso. Cortei um lado,
a parte de baixo, tá vendo? Ela continua maiorzinha. E a parte de cima, que é onde vai o zíper para chegar até aqui, tá menor. Então, pego a parte de cima, deito a de baixo, vou virar pra cá, porque na hora de cortar pra mim é melhor. 1, 2, 3, marco os 3 centímetros, coloco a régua e corto esse plástico. Então, ficaram as duas partes cortadinhas assim, tá? Só a parte de cima, a de baixo não, ok? Então, agora, nós vamos colocar o nosso zíper a partir dessa parte que nós refilamos. Eu queria aplicar de uma maneira ligeirinha, quando a gente está em produção, vai mais rápido. A parte superior dele aqui, do viés, eu vou abrir, vou trazer até aqui o meu plástico e vou acomodar, tá? Então, eu vou fazer isso nele todo e vou segurar bem rentinho. O plástico, ele ficou bem rente aqui a marcação, a dobrinha do viés. Gente, e ele é tão fininho, não vai dar problema no plástico, tá? Não vai aparecer que tá furadinho, não vai ficar soltando. Dá super certinho, super de boa. Coloquei ali bem bonitinho. O que eu vou fazer agora? O zíper, se a gente olhar, eu já enxergo aqui como se ele tivesse uma aqui. E é por ela que eu vou me basear, tá dando uma margem aqui de meio centímetro, para que a minha costura ali do viés pegue nessa marcaçãozinha aqui do zíper. É pegando de uma ponta a outra do zíper, ele tem 16 centímetros. Mas de área útil de zíper mesmo, ele só tem 12 centímetros. É aquele zíper mais fininho, tá? É o zíper que ele tem aqui, ó, 2,5 de largura. Se for o zíper de metro, presta atenção para ele ter também o 2,5 de largura. Então, eu venho com ele aqui e eu vou acomodar dessa forma, ó. Eu tenho que distribuir para que ele caiba no meu plástico, tá? Eu tenho que me basear, não é pelo viés que tá sobrando, mas distribuir para que ele caiba entre um plástico e outro. E aí, eu vou tirar aqui agora e vou alfinetar ele. Dessa forma aqui. Eu tô seguindo a linhazinha, porque senão a costura vai passar muito perto do dentinho e na hora de abrir e fechar vai ficar dando atrito. Então, a gente tem que seguir, dar essa distânciazinha, dar essa folguinha, tá? Lembra de afastar o plástico de baixo para não costurar ele junto. Confere aqui se o plástico tá enganchadinho direitinho, se tá na margem que você quer. Começa a sua costurinha também com retrocesso no início e no final. E eu vou trabalhar apoiado aqui, ó, o final do meu viés, ele tá rente com o meu pezinho aqui. Eu não estou me margeando por essa parte aqui de baixo. Eu estou focada aqui, ó, nessa rentinho aqui, tá? Essa lateralzinha aqui do calcador com o meu finalzinho aqui do viés. Já posso até tirar esse aqui para ele não ficar com essa barriguinha aqui, acerto. E aí eu posso botar até na velocidade mais tranquila da máquina para poder ir fazendo essa colocação aqui bonitinha para a costura ficar bem retinha. Agora que ele tá bem certinho colocada a parte superior, nós vamos vir aqui e fazer a costura na parte inferior, na beiradinha também. Então, eu vou trocar o ladinho aqui do meu calcador, passei para o outro lado. E agora, eu vou seguir de margem aqui, ó, essa lateral aqui, que é onde vai estar batendo a minha agulha, tá? Então, você coloca bem direitinho, abre aqui para facilitar. Lembra do retrocesso no início e no final. Levanta, passa o cursor para lá e continua a costura. Verificar se está tudo alinhadinho de um lado, alinhadinho do outro. Eu venho com o meu alfinetinho aqui. Tá vendo que um lado o zíper ele fica fechadinho? Então, eu já deixo aqui assim, só para facilitar, para não dar diferença.
venho do outro lado, aqui ele tá mais abertinho por causa do cursor. Então, eu vou pegar ele aqui, ó, e vou colocar mais ou menos como se ele tivesse fechado. Eu vou medir aqui direitinho para poder ficar também certo, tá? Tentar deixar tudo o mais alinhadinho possível. Ok? Então, a distância aqui tá bem próxima. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui primeiro como se eu estivesse fazendo uma bainhazinha. Eu vou pegar esse meu plástico que tá sobrando, é o plástico de baixo, que ele tá um pouquinho maior. Trago ele até próximo aqui à margem do zíper e dobro de novo, fazendo uma bainha aqui, deixando... Tem que ficar no máximo, não pode ser maior do que meio centímetro, é de meio centímetro para menos, tá? Vou colocar o meu prendedor aqui e vou seguir aqui com as bordinhas da mesma forma, tá? Isso vai ajudar a deixar o meu plástico nessa parte aqui mais resistente e não vai me atrapalhar na hora de passar o viés, porque eu tô trabalhando com o viésinho fino, então eu não tenho muita margem para deixar isso aqui, tá? Então, eu dobro ele assim, bonitinho. Tá tudo bem ajeitadinho aqui, ó. Repito o processo do outro lado. Então, os dois ladinhos, nesse primeiro momento, vão ficar assim. E agora, nós vamos para a máquina e vamos passar uma costurinha aqui no meio dessa bainhazinha aqui que nós fizemos com o plástico, só para segurar, para ela não ficar soltando na hora de aplicar o viés. E já estamos quase terminando. Então, agora a gente vai tirando aqui, já posso tirar esse alfinete que eu coloquei para marcar, e vou passar essa costura aqui com o meu calcadorzinho, tá? No meio, porque a do viés vai pegar na pontinha, a minha vai pegar mais ou menos aqui no meio dessa falsa bainha aqui que eu fiz. A costura tá feita, de ponta a ponta, nós vamos repetir o processo aqui do outro lado. Terminada a nossa costura de um lado e do outro, agora nós vamos pegar 4 pedacinhos de viés, esses aqui estão com 6 centímetros, porque nós vamos colocar esses puxadorzinhos aqui, ó, para facilitar a abertura na hora de abrir e na hora de fechar o nosso zíper, tá? Então, eu peguei o pedacinho de viés, vou dobrar aqui e, por enquanto, eu não vou refilar. Por enquanto, eu ainda não vou acertar. Eu só vou colocar ele aqui, coloco o meu prendedor. Vou botar aqui também. E eu vou para a máquina e vou passar uma costurinha aqui na beiradinha para poder já prender ele, tá? Vou fazer isso de um lado e do outro. Então, a costurinha aqui na beiradinha para prender ele nessa parte aqui. Então, gente, ó, já tá presinho aqui de um lado e do outro, na beiradinha, tá? E aí, agora eu vou acertar. O que que acontece? Às vezes o plástico tá enrugadinho, quando você começa a costurar, ele se acerta e pode dar alguma diferençazinha. Aqui, tudo bonitinho. Aquela acertadinha, para dar uma melhorada aqui, uma limpada. Vou mostrar como arredondar. E já vou passar a medida do elástico aqui, para facilitar para vocês. Eu peguei, vou virar ele agora de frente aqui pra gente. E eu vou dar uma ligeira arredondadinha aqui, é bem de leve. Aqui tá marcando no 2 da minha base de corte e aqui também no 2 da minha base de corte. Então, eu vou fazer isso nos 4 cantinhos. Eu vou marcar com essa caneta aqui pra facilitar, pra vocês verem, tá? Então, ó, é uma ligeira arredondadinha, tá? E aí, eu vou marcar nos 4 cantinhos e vou cortar. É isso mesmo, gente. Eu vou cortar aqui, ó, pra facilitar a colocação do meu viés. Porque aí eu venho com ele de uma vez só. Então, vamos lá. Vou repetir o processo nos 4 cantinhos pra arredondar.
E aí, gente, quando nós fazemos o nosso arredondamento, pode acontecer daquele puxadorzinho que a gente colocou para marcar se soltar. Então, você coloca ele aqui, vai lá para a máquina e dá mais uma passadinha na beiradinha. E aquela prendidazinha aqui, ó, com o zigue-zague pequenininho na pontinha, nos 4 cantinhos, e com o elástico chato. Não é com ele esticado, não. Ele tá aqui, ó, normal. Vou pegar 18 centímetros, tá? Eu preciso de 3 pedaços de 18 centímetros de elástico para essa peça. Então, agora que nós já cortamos as 3 partes com 18 centímetros, nós vamos vir pela parte do avesso. O primeiro que eu coloco é aqui no meio, porque eu vou fazer também um pontinho zigue-zague para poder dar uma estabilizada aqui. O mesmo zigue-zague bem pequenininho, tá? E aí você acomoda nessa parte aqui. Eu não quero que essa aba fique orelhuda, então eu vou acomodar o meu elástico de forma que ele vá me ajudar a fazer com que a minha abinha fique presa lá no parasol. Do lado direito tá o meu viés e eu tentei colocar o meu elástico mais ou menos seguindo a linha de onde tá o meu viés aqui do outro lado, tá? Porque isso aqui vai ajudar a manter preso e não vai deixar essa aba aqui zanzando lá no parasol. Vamos começar a aplicar o nosso viés. Da frente, a minha etiqueta tá aqui. Então, eu vou pelo meio dessa lateral aqui, mas você pode começar por onde você quiser, aqui, né? Então, eu vou dar uma margenzinha aqui de 2 centímetros, tá? Pra me ajudar na hora de fazer o acabamento dele. Máquina, porque agora eu vou passar a costura aqui ao redor da peça toda. Porém, eu não vou pegar aqui na valinha onde tá a marcação, não. Eu vou passar um pouquinho mais pra fora, como se eu tivesse deixado aqui 2 milímetros da marcação da dobrinha. Tá vendo? Se eu passar a costura bem na marcação aqui da dobrinha, ela vai bater aqui. E eu não quero, eu vou passar a costura pegando mais ou menos aqui na beiradinha, pra na hora que eu virar esse viés, ele ficar bem perfeitinho. Tá? Então, eu vou passar a costura aqui uns 2 milímetrozinhos dessa marcação. Vamos lá para a máquina para ver. Então, gente, ó, ele tá colocado. Eu vou começar a trazer, ó, eu não vou puxar ele pra trazer pra frente, não. Ele tá acomodado. Eu vou dar uma ligeira pressionadinha e já vou colocando ele pra parte superior agora, porque é a parte que vai ficar bonita. O acabamento, eu vou trazer ela pra cá, abraçando a outra que já tinha.
Vou tombar aqui, vai ficar bonitinho. E agora sim, eu vou colocar os meus prendedores. Se você não tiver clipe ou prendedor, você usa o prendedor de roupa mesmo, tá? Nesse momento aqui não aconselho a alfinetar não, pra não ficar mostrando furinho no plástico, tá? A parte arredondada, ó, tô dando uma ligeira pressionadinha aqui com a unha, vou trazer ele um pouquinho pra cá até cobrir a costura, lembrando de deixar esse aqui ó, um pouquinho assim. E aí você vai adaptando ao seu jeitinho, compartilha com a gente aí dicas especiais de como você faz ou faria essa peça. A puxadinha certo, ele entra lá na valinha e vai ficar bonitinho dos dois lados. Aqui bem na voltinha, se eu só tombar assim, ó, ele não vai cobrir perfeitinho a costura que já existe. Então, eu dou aquela acomodadazinha, uma leve aberturinha assim nele, ó, bem ligeira, tá? Nada muito forçado não. Trago e abraço. Quando eu vou modelando aqui, eu vou dando ajeitando mesmo, tá vendo? Ele já vai se acomodando e tomando o formato bonitinho da voltinha, tá? E eu boto aqui meu prendedor, nessa parte aqui, que ficou com mais linha, mesma coisa. Eu tô acomodando, ajeitando de um lado e ajeitando do outro. Agora nós vamos lá pra máquina e vamos rebater essa costura aqui, pra ele ficar bem lindo de bonito, que nem vocês. Então, pessoal, o nosso porta-máscara para-sol do carro ficou desse jeitinho, tá? Com dois bolsinhos divididos, bem separadinhos. De um lado você bota sujinha, do outro você bota limpinha, tá? E vamos à sugestão de preço. Lembrando sempre que a sugestão de preço é de acordo com a sua região. Eu tenho um vídeo aqui no canal, no passo a passo do chaveirinho de coração, eu ensino a calcular o custo de cada item, essa pecinha de artesanato, mas a mesma fórmula utilizada para os cálculos dessa pecinha serve para te auxiliar a calcular o custo dessa peça. Então dá uma conferida nesse vídeo aqui no canal que tá bem legal. A minha sugestão de venda para essa peça é entre R$28 e R$35. Se você vai vender através de plataformas da internet, lembra sempre de acrescentar o valor que a plataforma da internet te cobra para divulgar a sua peça ou para manter a sua lojinha lá. Isso é muito importante. Então, se você gostou, deixa aqui o seu joinha, deixa um comentário para ajudar a amiga. Lembra de se inscrever e ativar o sininho para que você seja notificado assim que o novo vídeo for ao ar. Muito obrigada por todos que chegaram até aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima segunda.